Buenas noches. Hola, mis amores, buenas noches. Oi, gente. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Uma aguinha também, né, gente? Buenísimo. Entonces, mis amores, ¿cómo están ustedes? ¿Están todos bien? Qué bueno que están. Então, tudo certo. Oi, pipoca. É Blue Pipoca isso, né? Blue Pipoca. Yasmin, bem-vinda. Laís. Olá, Sandra. Eu falo português. Bueno, yo también hablo portugués, en verdad es mi lengua, ¿sí? Então, amores, hoje, todos bem-vindos a mais um Café com Beta. Eu tô muito feliz de tê-los aqui novamente. A terça-feira para mim sempre é muito esperada e vocês sabem disso, porque esse projeto começou assim, né? Eu nem imaginava que ele tomaria essa proporção que ele tá tomando. Eu tô muito feliz de tê-los aqui toda terça-feira. Acho que esse já é o nosso encontro. Buenas noches, Mari. E, como sempre, eu tenho um convidado muito especial. Hoje, esse convidado, ele, além de ser um grande amigo, é um excelente profissional. Eu tenho certeza de que vocês vão amar conhecê-lo, porque, assim, desde quando a gente se conheceu, isso foi em 2008, quando nós entramos na universidade, né, na Letras, lá na URGS, a gente era tudo baby, tudo nenê. A gente acabou, né, se aproximando e nunca mais nos afastamos um do outro. E hoje em dia ele é uma das pessoas que, dos amigos próximos que me enchem de orgulho e que eu fiz questão de trazê-lo, porque eu acho que tem coisas que a gente não pode deixar só dentro da universidade, né? Que a gente precisa compartilhar com vocês, com todas as pessoas que acabam nos assistindo depois, né? Então, é isso. Muchas gracias. E vamos ver, Marcelo Maciel, vamos ver onde ele está, porque acho que ele ainda não entrou. Se ele entrou, deixa eu ver se ele solicitou aqui para entrar. Celo, aqui. Queridos, espero que vocês gostem da nossa conversa, tenho certeza que vocês vão amar a conversa. E que vocês, né, vocês perguntem o que vocês bem entenderem para ele, porque ele vai saber tudo aqui. Bueno, Celo, bem-vindo! Oi, Beta, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Bueno, mas primeiro, Celo, quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Só para que vocês fiquem sabendo, ele não aceitou de cara. Não, ele aceitou, mas ele estava se preparando, né? Ele se mudou agora há pouco. Então, eu estou muito feliz de compartilhar contigo mais esse momento. A gente já compartilhou tantos momentos juntos e momentos importantes das nossas vidas, né? Tipo, bons, ruins, meia boca, prova. E te ter aqui comigo, eu acho que não seria o mesmo Café com Beta se eu não tivesse um momento para conversar contigo. Então, obrigada por ter aceitado e bem-vindo. Um brinde a ti. Também tô com a minha aqui, Beta. Uhul! Ai, peraí, bem louca. Beta. Beta, mas carinhosamente apelidada por mim como Betão, né? E assim ela ficou famosa, né? Nos cursinhos e na vida. É verdade. Beta, eu agradeço muito o convite, na realidade, para participar aqui desse momento. É muito bacana poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado, né? Embora essa live nossa é mais uma conversa, né? Na realidade, não é expor nada teoricamente, mas não tem como não também. Então é aquela coisa, um papo cabeça, mas sem cabecismos. E, enfim, te agradecer, né? Porque tu fala tanto assim que é importante os amigos estarem juntos, mas quem é muito bom no que faz é tu, na realidade, né? Entrevistou o Vargas Llosa e agora eu tô sendo entrevistado por ti. Então eu que me sinto, na realidade, muito feliz, né, com esse teu convite. Então é muito bacana, na realidade, estar aqui.
e poder trocar um pouco de ideia contigo. Obrigado mesmo, viu? E é legal conhecer o pessoal que te segue também, nesse Uhum. espaço, né? Mesmo virtual, a gente sabe que a gente interage com o pessoal, aquela galera que gosta de espanhol também, tem a sua experiência, ou já estuda há um Uhum. tempo, está começando, então é muito legal isso, né? Sim, Celo, olha só. Eu queria então pedir para que as pessoas te conheçam melhor. É que foi até engraçado. O Vargas Llosa, tá ligado? Que acho que as pessoas não sabem ainda. Eu ainda não contei, tu acredita? Ah, eu que Porque anunciei aqui, anunciou é... aquela pessoa. Não, porque eu não tive assim essa oportunidade para contar, mas realmente eu entrevistei o Mário Vargas Llosa em 2016, mas foi só o ano passado o trabalho que eu fiz, né? Eu entrevistei ele falando em espanhol e também trabalhei nesse documentário como atriz. Mas foi muito incrível. E realmente, agora eu tava me dando conta. Eu já passei por algumas pessoas. Passei por ele, pelo Ziraldo, passei pelo Piangers, passei por algumas pessoas bem legais. E, obviamente, pelo. Ele tu entrevistou logo que ele tinha ganhado o prêmio Nobel, né? Não foi naquele momento? Não, ele ganhou em 2010. Eu entrevistei ele em Ah, foi depois. 2016. Ah, tá, é nada a ver, Mas então. ele Tá. chegou cheio de segurança, sabe? Ele era uma pessoa importante, né? E eu fiquei, meu Deus, esse daí ele estão na faculdade. E daí o meu diretor disse assim, Roberta, por favor, assim, te controla. Eu, claro. Mas eu olhava pra ele com uma cara, tipo assim, ai, tu existe. Adri... Sim, a gente leu na primeira disciplina de espanhol, né? Os livros era dele e do Gabriel Garcia Marques, né? Então Os é dois. meio louco, né? Tipo, entrevistar uma pessoa que tu leu e que sabe que é tão reconhecida, né? É Enfim, deu verdade. um Bom, spoiler aí, contém um detalhe teu. pois é, enfim. Mas, gente, olha só. Primeiro, Celo, please, te apresenta, porque eu te conheço já há bastante tempo, conheço tu, tua família inteira. Mas, assim, as pessoas não te conhecem. Eu gostaria muito que tu te apresentasse, até porque eles vão entender o motivo de tu estar aqui. Porque não é qualquer um que eu trago, com todo respeito, gente. Mas, assim, ó, eu só trago gente muito, muito, muito alto padrão, né? E vocês vão ver agora mais um que não tem explicação. Ele é top, ele é maravilhoso. E só que meio modesto, por favor, né? Te apresenta pra galera. Bom, eu sou o Marcelo, eu fiz graduação na URGS, licenciatura, português e espanhol. Tenho mestrado também pela URGS e doutorado também. Ao longo desse tempo de graduação, eu acabei estudando linguística, né, que é dentro da área dos estudos da linguagem. E a tua mãe me mandou um saudade de cela ali, tive que parar para comentar. Tia Neiva, saudade. Enfim, e aí dentro dessa questão dos estudos da linguagem, eu sempre acabei me interessando mais pelas questões de educação. Sempre gostei muito de sala de aula, acho que foi isso que me cativou mais na realidade, assim, né? Tanto quanto ensinar a língua, eu acho que o que eu gosto é de ensinar, né? Essa troca que a gente tem em sala de aula, enfim, as experiências sempre foi algo que eu gostei muito. Então, dentro da educação linguística, eu acabei sempre trabalhando com o ensino de texto, de gênero discursivo, né? Ou seja, as práticas que estão relacionadas ali ao trabalho com texto, letramento, sempre foram coisas que me chamaram muita atenção, né? E sempre eu acabei Uhum. gostando bastante. O meu mestrado eu acabei fazendo em espanhol, só que o doutorado eu já estava seguindo um outro caminho, né? No doutorado eu estava, na realidade, já dando aula de português, e aí eu Uhum. preferi, no caso, pesquisar mais as questões atreladas ao ensino da língua portuguesa. E aí eu acabei Uhum. estudando letramento, e hoje, né, eu sou professor do Colégio de Aplicação, que é uma Uhum. escola de educação básica dentro da URGS, né, dentro da universidade. Então eu acabei, na realidade, estudando na universidade, hoje eu sou professor da universidade também, né? Apesar de ser educação básica, e que eu gosto um monte também. O Hugo, que teve aqui também trocando, né, uma ideia contigo também, é meu colega. Uhum. Uhum. É, E aí agora, na realidade, eu estou mais centrado no português, né? O concurso que eu fiz e fui aprovado é para a língua portuguesa, mas o espanhol sempre me cativa, né? Sempre me faz pensar. sim. Então, assim, Celo, tu passou por diversas experiências, né? Já deu aula de espanhol, já deu aula de português, já foi corretor de vestibulares, já deu aula no Nelly da URGS como eu. Atualmente tu é professor, querendo ou não, da URGS, né? Que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas é para o colégio de aplicação. Mas, de qualquer maneira, tu é professor da URGS. E
sempre, desde o início, tu te dedicou muito à educação. Tu começou em cursinho popular e tu entrou na letras pensando assim, eu quero ser professor. Isso foi lindo de se ver desde o início. Mas, pensando nisso, olha só, tem uma pessoa aqui que tá incomodando aqui. Calma, moço, calma. Olha essa... Respira. Isso, até porque estudar espanhol não é simplesmente saber um monte de regra gramatical. Pelo contrário, vai muito além disso. E é por isso que a gente vai conversar, né? E sabendo que tu sempre te vinculou à tua vida de professor e tudo mais, a tua visão pré e pós-letras da língua estrangeira, tipo assim, de espanhol, de inglês, de qualquer coisa, ela modificou muito ou tu reafirmou algumas coisas que tu já sabia? Essa pergunta tem vários caminhos para refletir, mas vamos lá para aquele que me parece mais apropriado agora, né? Eu acho que quando tu aprende uma nova língua, isso indiretamente te altera, né? Não tem como tu ser a mesma pessoa depois que tu aprende um idioma, porque tu acaba, querendo ou não, enxergando as coisas de um modo diferente, né? Tu experiencia a vida de um modo diferente. O Neruda tem até uma reflexão que fala, né? Nosotros los de entonces ya no somos más los mismos. E eu acho que é exatamente isso, né? Quando tu aprende um idioma, tu sai de uma maneira diferente. Então, logo que eu comecei a estudar espanhol, assim, várias coisas começaram a surgir. Questões identitárias, né? Se entender como latino-americano frente a tudo aquilo ali. Acesso a outras leituras que a gente desconhece, por exemplo, né? Outras realidades, por exemplo, acabam te permitindo. Mas estudando linguística, né, e, enfim, tendo acesso a todas as questões teóricas que a gente tem, e também aquilo que se debate dentro do espanhol, porque a gente começa a gostar do idioma, se identifica, ver filmes, escutar música, ler livros, enfim, tudo isso. Eu acho que isso te enriquece muito como pessoa, na realidade, né? Tu sai transformado disso, porque a partir de agora tu pode tanto, digamos assim, ter acesso pela tua língua, aquilo que se produz, mas por outra língua também paralela. E tu pode fazer contrapontos, né? No sentido de que, tipo assim, eu acho que isso aqui ficou mais legal num texto em espanhol. Eles conseguiram expressar melhor aquilo que eu penso, por exemplo, do que na minha. E talvez se eu só tivesse conhecimento em português, eu não conseguiria provavelmente ter acesso a isso, né? Então, eu acho que se sai transformado realmente quando você aprende um outro idioma. Assim, uma questão tanto pessoal, né? Não, até porque, Celo, as pessoas precisam entender. Hoje eu tava respondendo uns comentários aqui no Instagram, sabe, do Espanhol com Beta. E daí eu expliquei a questão de bolo e pastel, porque pastel é bolo, torta. Só que bolo é tipo pino de boliche, sabe? Tipo pino. E daí, tipo assim, o juego de bolos é tipo jogo de boliche. E daí perguntaram, e como se fala pastel? E daí um falou lá, empanada. E eu falei, não, peraí. Existe a empanada, que é como se fosse um pastelzinho de forno. Mas tu não tem uma tradução para pastel, porque pastel é algo que só tem aqui, esse pastelzinho de festa do Brasil. Tem coisas que são intraduzíveis de uma língua para outra. E que as pessoas precisam entender que se essas coisas, elas são intraduzíveis, é porque existe um motivo. E o motivo é que a língua, ela tem a ver, ela é o reflexo da sociedade que ela é inserida. Tipo assim, ela é o reflexo social. Então, por que tem coisas que não tem como traduzir? Como que eu vou traduzir tchutchuca? Potranca. Exato, exato. Né? Isso está atrelado a uma questão cultural, é um estilo de música, é uma maneira das pessoas viverem ali. Não tem como fazer uma... Tu vai buscar coisas semelhantes para as pessoas. Agora, aquela palavra perfeita para esse contexto é inviável, né? E eu acho que a gente se pega assim também, né? Quando a gente viajava, não sei se tu lembra, dizer em português era muito mais simples, porque em espanhol demandaria contextualizar, enfim, e talvez tu nem conseguisse chegar perto daquilo que realmente tu queria dizer, né? Então, tem isso também. Eu acho que quando a gente está falando em línguas no plural, né? A gente não tem como traduzir uma coisa diretamente para outra. A gente encontra, às vezes, coisas próximas, às vezes coisas são muito parecidas, né? Questões identitárias se aproximam, mas não tem como, né, comparar. Assim, isso com certeza tu vai encontrar na outra língua. Não, às vezes tu não vai conseguir realmente. Até porque, as palavras elas surgem de acordo com a necessidade linguística de cada comunidade. Por exemplo, a gente até agora está usando
qual que é? Crush. Crush. Eu fui entender depois o Crush. que era crush. Mas por quê? Porque a gente, ou melhor, antes de crush, stalkear. Tipo, stalkear em inglês é perseguidor, só que daí lá não é perseguidor, é porque é uma palavra polissêmica. Por que a gente aderiu? Porque não tinha o catador da internet, não tinha a pessoa curiosa que queria catar a vida dos outros na internet. Por isso que a gente usa o verbo stalkear. E por isso que ele está sendo. Sim. A gente está se apropriando. Por quê? Porque a gente está precisando disso que até então não existia. Mas tem coisas. A gente tem outras que aconteceram, né? Surfar, né? Que é mais antigo, twittar também, né? Então, a língua ela vai sendo maleável para aquilo, né? Que a gente acaba percebendo. Transformações sociais, obviamente, fazem toda a diferença, né? Hoje, com tecnologia, as Exatamente. coisas chegam mais rápido. E eu acho que nesse caso em particular aí, né, o inglês ele acaba tendo uma potência maior. Talvez a gente não conseguisse encontrar no português. Ia ficar estranho falar, por exemplo, né? Não Até teria como. porque essa questão dessas redes sociais e tal vieram de lá, né? Então, assim, talvez se viesse daqui, a relação seria ao contrário. Tipo assim, nós levaríamos vocabulário para eles. Porque tem muito a ver com disso também, né? De onde vem. Só que aquilo que chega, na verdade, carrega junto realmente uma identidade. Peraí que eu só vou aqui falar uma coisa. Então, gente, tá, mas pensando agora, Celo, o que representa estudar uma língua estrangeira? O que tu acha pra ti? Eu acredito que, então, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, a gente está tendo acesso a uma nova realidade, né? Isso agora em termos, assim, culturais, a entender o que outras pessoas, por exemplo, pensam sobre aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também, quando a gente está aprendendo uma outra língua, a gente está tendo acesso a questões que indiretamente acabam, digamos assim, fazendo com que a gente obtenha sucesso, né? Por exemplo, dentro do mercado de trabalho, dominar um outro idioma, isso te faz ter acesso a determinadas questões, né? E uma circulação muito maior também. Então, eu acho que existe uma promoção, agora promoção usado nesse sentido, né? Uma promoção pessoal, mas também pensando numa questão econômica muito maior, certamente uma maneira da gente conseguir, digamos assim, se dar melhor, né? Tipo, no nosso trabalho, se destacar naquilo que a gente faz. Uhum. Bom, então, assim, quando a gente estuda uma língua estrangeira, também é importante que a gente comente, Celo, que, tipo, pensando na nossa viagem, tá? Pré e pós-Argentina, que eu acho que foi uma das viagens que a gente teve, que a gente fez e que foi muito incrível, né? Lembra da nossa viagem? Como foi? O que tu acha que mudou a tua vida a partir? Porque Buenos Aires mudou a vida das pessoas. Acho que Buenos Aires foi algo que a gente meio que saiu da nossa zona de conforto. Embora eu já tivesse ido a Montevidéu, ainda Montevidéu é um lugarzinho, é um país pequeno, Uruguai, né? Em Montevidéu imagina, minúsculo, e a relação que eles têm com o Brasil é de muita proximidade. E, tipo, eles estudam, a Paty que tá ali, a Paty é professora de lá, né, agora no Instituto Brasileiro. Mas eles têm uma relação muito próxima com o português, então ficava aquela coisa, a gente falando espanhol, eles querendo falar em português, e foi muito mais, a relação que eu tive, né, foi muito mais de proximidade. Mas em Buenos Aires não sei se tu lembra, a gente pegou até um taxista que nos passou a perna, que fica, tentava falar umas coisas que a gente não entender, a gente ficava tipo assim, o que é isso? E eu acho que foi o primeiro choque linguístico que eu tive. E foi contigo, né? O que tu... Enfim, né? Vou pensar um pouquinho, porque isso era algo que eu tinha comentado contigo, né? Essas Sim. percepções de dominar um idioma e poder viajar. A viagem para Buenos Aires, essa primeira viagem que eu fiz também na graduação, quando eu ainda era graduando junto contigo, né? Eu não lembro se ela aconteceu bem na virada do ano, né? Então, Uhum. assim, quem for para Buenos Aires já sabe, é um calor tenebroso lá. Se a pessoa está querendo fugir um pouco, quer um lugar fresco, é melhor ir para a praia, porque Buenos Aires é pior do que Porto Alegre, na realidade, na virada É. do ano. Mas, assim, vou falar agora como uma pessoa que talvez atinja mais gente ainda que te segue aqui, que eu acho que é muito semelhante, né? Eu sou uma pessoa que eu tive grandes oportunidades dentro da universidade, no sentido de que ter acesso tanto ao conhecimento, quanto também possibilidade de ser bolsista, pesquisar, ganhar grana e poder, tipo, enxergar outras coisas, talvez, que no mundo fora da universidade eu não enxergasse. Uhum. E aí,
eu me lembro que aquele impacto maior que eu tive chegando em Buenos Aires, eu até comentei contigo, parecia aquela criança, assim, que chega num parque, né? Era olhar aqueles letreiros gigantes, assim, nos prédios, não sei se tu te lembra, assim, com notícia rolando, né? A Uhum, reportagem, tipo, rodando ali, propaganda de coisas, todas aquelas luzes, assim, aquilo pra mim era, tipo, fantástico, né? Eu não conhecia São Paulo, né? Que às vezes São Paulo lembra muito Buenos Aires, embora não tenha todo esse glamour que Buenos Aires carrega, eu acho. E aí olhar tudo aquilo ali para mim foi muito doido, aquele número de gente, é muita gente, né? O jeito do de quem é de Buenos Aires se organizar e as coisas como eram, né? Tudo rápido, metrô, ônibus ágil. Então, tipo, era uhum, muito louco, né? Coisas básicas, por exemplo, quando tu domina um idioma, tu começa a entender as conversões, assim, né? Financeiras, entender o que tu pode comprar, o que tu não pode. Tu tem mais uhum, autonomia. Eu acho que tu dominar um idioma também te dá mais autonomia nas viagens, né? Porque quando tu vai para um lugar que não é de uma língua que tu domine, tu sempre tem medo daquilo ali, né? Tipo, é sempre mais difícil. Por mais que tu faça um roteirinho dos lugares que tu quer visitar, ou de coisas, como perguntar, a gente sabe que quando quando tu conhece, tu tem noção de um idioma, assim, as coisas fluem muito mais, né? E uhum, aí, continuando com isso, chegar no hostel, né? E se deparar pela primeira vez. Eu nunca tinha ficado num hostel uhum, com pessoas de outros países, e aí a gente fez amizade justamente com mexicanos, e aí poder trocar ideia e poder fazer, né, rolê junto em Buenos Aires, poder ir para lugares, assim, tipo, e falando espanhol com eles e aprendendo e achando tudo aquilo ali um máximo na realidade, né? Então, quando eu falo em promoção, pessoal, eu acho que é nesse sentido, né? Tu conseguir aprender aquelas coisas ali, oportunizar, mas também trocar ideias, né? Quando os mexicanos faziam perguntas pra gente, a gente fazia para eles, ia conhecendo, e festa, e, enfim, pontos uhum. turísticos, isso é muito louco, né? Eu acho que isso realmente é oportunizado, acho que com mais qualidade quando tu domina um idioma, por exemplo. Ou eu acredito que quando tu é turista e não domina aquele idioma, as coisas ficam bem mais difíceis, né? Sabe Não é todo que mundo que é receptivo, né? Exatamente, mas sabe que, Celo, tu falou disso, eu me lembro dos mexicanos que a gente fez amizade, é verdade. A gente estava em Buenos Aires, e daí, olha que incrível. Quando eu comento em sala de aula de que tu escolhe, por exemplo, o acento é tipo o sotaque, tá, gente? O determinado acento, meu acento é rioplatense, por diferentes motivos, por diversos motivos, inúmeros motivos, mas também por uma questão identitária, né? Porque eu sou latina. Mas as pessoas falam, tá, Beta, mas assim, eu quero ir pra Espanha. Não me interessa, gente. Eu fui pra Espanha e eu falei assim, me chamo Roberta. Eu fui pra Buenos Aires, a gente conversou com os mexicanos. Então, assim, é como se fosse, por exemplo, eu, gaúcha, conversando com, se o Marcelo fosse baiano, com o Marcelo falando a gente, né? Só que cada um com a sua identidade. Ou um carioca e um paulista. Não sei de onde vocês são que estão nos assistindo de modo geral. Mas, quando a gente estuda espanhol, é muito diferente do que do português. Porque o português do Brasil e o português de Portugal tem um distanciamento absurdo. Tanto que a gente fala do português brasileiro e do português europeu. Só que o espanhol são 21 países que falam. Existe a Real Academia Espanhola desde 1717, eu acho, 1736, 1700 alguma coisa, que organiza a língua para que qualquer país que a pessoa vá, ela saiba, que ela consiga se comunicar, que é muito diferente dessa distância entre o português daqui e o português de lá, né, Celo? Eu E acho que dentro do isso... próprio país, né, Beta, tu vai ter diferenças, por exemplo. Então é impossível tu falar assim, é porque o meu acento é um acento uruguaio. Pode ser de uma determinada região, daqui a pouco, né, existe uma outra região do Uruguai que se fale diferente, por exemplo. Então, Claro. e aí quando tu é linguista, essas coisas começam a ficar mais claras, né? E quando tu tá tendo aula com alguém que é linguista, que estudou letras e que orienta, Uhum. essas coisas que assim estão muito no plano de uma coisa que não existe realmente, né? Do tipo assim, enfim, tá aprendendo um outro idioma, né? A variação linguística ela é inevitável, não existe como tu acreditar, por exemplo, que determinada sotaque, né, que determinado acento do espanhol é melhor do que o outro, ou que as pessoas naquela região não falam. Porque daqui a pouco tu te pega, assim, um falante, né, já faz a gente repensar sobre tudo aquilo. Então, realmente, assim, estudar a língua também te oportuniza a repensar algumas coisas, né? A gente tem muito essa ideia, né, de que o nativo é o que sabe. Não tem nada a ver.
né? Tipo, tem muitas coisas que a gente não tem conhecimento na realidade. Tu fala muito Exatamente. sobre isso, né, nas tuas falas, eu acho isso Falo. sensacional, né? Porque desmistifica um pouco essa ideia de que, eu sou nativo, né? Ou que, por exemplo, ter aula de idioma é ter aula de gramática, né? Quando tu Uhum. pede para um professor para ter aula de gramática, tu está querendo apenas dominar uma competência da língua, que é uma competência gramatical. Aquilo ali não é a língua em si. Pode ter Uhum. gente, por exemplo, que não saiba, que não pode, assim, não vai saber explicar determinadas questões gramaticais, mas flui muito bem na hora da fala, tem um baita repertório. E aí, quem é melhor não existe na realidade, né? A gente não tem Exato. como fazer um recorte, né? Então é muito estranho, né? E eu acho que é legal quando a gente trabalha e discute isso, assim, né, em questões de educação linguística, que tem expectativas que a gente cria, às vezes, em cima de uma aula, em cima de um professor, que não tem efetividade alguma, né, para o plano real, assim. Não É. funciona, digamos assim. É que existem alguns mitos, né? Primeiro, o mito de que se tu entende, tu sabe o idioma ou tu consegue te comunicar. Por que não? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu já, tipo, tenho um ouvido melhor, por exemplo, do que o ouvido do Renan, né? E quando a gente viajou, eu lembro que eu pedi ajuda pra ele pra eu falar, só que na hora de entender, não falando espanhol, tô falando em inglês mesmo. Tipo assim, ó, na hora de falar eu não conseguia falar. Por quê? Porque eu não domino o inglês, mas eu tenho um bom ouvido. Tipo assim. E ao mesmo tempo a gente consegue entender que, tipo, existem diferentes habilidades e que a gente pode botar em prática uma, mas não botar em prática outra. Tipo, o meu sonho é falar inglês como um norte-americano fala, um analfabeto norte-americano fala. Ele não sabe que é o que tu tá falando, ele não sabe escrever, ele não sabe ler, mas ele se comunica muito bem. E isso não quer dizer que eu saiba mais ou menos inglês. Tipo assim, ninguém vai saber mais do que um nativo. Isso é fato. Mas não é porque o cara é nativo que ele vai ter condições de te ensinar algo. Até porque, dependendo, a gente pode reproduzir alguma coisa, como o preconceito linguístico, que a gente precisa Que é o que entender. muito acontece, que é o que muito acontece. E assim, né, vamos pegar um exemplo com o português, uma coisa super simples, né? Nem todo mundo que escreve bem, como as pessoas dizem que fulano escreve bem, vai ter facilidade na hora de falar, por exemplo. O mesmo pode acontecer quando a gente está pensando em um idioma, porque são vários fatores, né, que acabam ocorrendo. Às vezes a própria pessoa, por exemplo, a gente tinha muito isso, eu acho, né, colegas, agora pensando um pouco nessa nossa experiência, né, eu tenho medo de errar tal coisa, enfim, ou eu não Uhum. conjugo determinado verbo ali. Mas isso aqui, né, é minúsculo perto de todo um repertório que tu tem do idioma. Quantas vezes a gente também, na hora de conjugar um verbo em português, sai inadequadamente ali naquele contexto. Isso não significa que tu não domine a A tua língua, né? língua. Então, exato, como é que alguém vai dizer para ti, não sabe português, né? Porque, sei lá, não sei como é que se conjuga. Ou como se escreve, às vezes, determinado verbo, porque às vezes é questões gramaticais, né? Um tem acento, o outro não tem, né? Então Uhum. é bizarro na realidade, né? A gente, por exemplo, acreditar que aquela pessoa sabe mais o idioma porque ela domina alguma coisa, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que, para quem está ouvindo aqui essa nossa conversa, tem que ficar clara, que quando tu pede para um professor apenas questões gramaticais, né, ou aquelas coisas, que muito tem isso no espanhol também, as exceções, o que é diferente do espanhol do português. Gente, isso é uma fatia muito pequena de ensino da língua. A língua é muito Uhum. maior que isso, né? A língua, a gente está fazendo isso. Discutir, aqui é experiência, é ler na língua, é escutar música, é ver filme, né? Aguçar, no caso, né? Os sentidos do ouvido para compreender. Tudo isso é importante, né? Então, Uhum. é muito pouco, na realidade, achar que só gramática vai fazer a pessoa dominar o idioma, né? Não existe, É. né? Olha só, a Mamá falou que concordo, não tem como dizer quem é melhor, né? Até porque se tu Uhum. diz que fulano é melhor do que o Beltrano, tá dizendo que aquela comunidade é melhor do que a outra. Tu tá, tipo assim, comparando culturas, né? E realmente, tipo, Exato. estudar um idioma faz com que a gente também saia de uma bolha e entenda que as pessoas são diferentes, porque as identidades são diferentes e porque as línguas são diferentes. A língua ser diferente não é simplesmente uma língua diferente, ela tem motivo por ser diferente. Porque ela se criou em uma determinada comunidade que teve aquela identidade, né? Então, Sim, e tem as próprias questões, às vezes na hora de falar, por exemplo, né, Beta, pensando, quando tu tá mais imerso dentro do universo daquela língua, escutando música, vendo filme, lendo,
isso fica mais fácil de tu usar numa aula, né? Que é diferente, por exemplo, daquela pessoa que estudou em determinado momento, ou que tem aquele conhecimento, e aí depois, né, vai falar. É óbvio que as palavras, às vezes, a gente vai acabar esquecendo, né? Bom, isso a Mari explicou super bem, né? As questões do cérebro, enfim, teve mais de uma live, né, falando sobre isso. Então, Mas a pode gente falar sabe à que vontade, não tem problema. mas a gente, isso é fato, né? É a prática que faz a diferença. Quanto mais tu pratica algo, melhor tu te aperfeiçoa. E, enfim, quando a gente está pensando em língua, né? Lendo, escutando música, são outras maneiras que a gente aprende a usar a língua, né? Porque o que se ensina em espanhol na aula é aquele espanhol estándar, né? É importante Sim. falar isso também. Quando a gente está ensinando ali espanhol, não é o espanhol que se fala na rua, por exemplo, porque às vezes nem tu domina, né? Aquele espanhol ali, No ou em meu determinada caso, região. eu dou muito mais aula em pré-vestibular. Então, o Uhum, objetivo é que eles saibam fazer uma prova. O meu ensino de espanhol ele é muito técnico, principalmente. uhum. Embora eu já tenha trabalhado em colégio, hoje em dia também, só que daí é terceiro ano, então tem uma pegada muito mais pré-vestibular. Mas assim, e no NEL da URGS também, já trabalhei no IASES, já trabalhei trabalhando o idioma como um objeto, né, que vai fazer parte da vida do indivíduo. E atualmente, não. Mas eu estou trabalhando com outro objetivo, mas é isso que a gente tem que entender. Tudo depende do objetivo da pessoa em aprender o idioma, né? Tem isso. Mas o idioma, ele ultrapassa regras gramaticais. Por quê? Porque ele é identitário, porque ele carrega identidade, porque ele tem uma carga cultural muito maior do que a gente imagina que ele realmente tenha, E né? aí, nesse sentido, né, Beta, eu acho que é importante também, agora puxando um pouco a brasa para o nosso lado, né, que estudou Uhum. espanhol, que está aprendendo, enfim. Como parece que o mundo está caminhando por um. Aqui no Brasil está muito forte, né, que é muito negativo, né, de tipo, o inglês ser a língua estrangeira a ser aprendida, né. Infelizmente, Uhum. a gente está vivendo várias movimentações que estão privilegiando muito mais o ensino da língua inglesa do que o do espanhol, né? Já há Sim. cortes, por exemplo, para livros didáticos de espanhol, que antes eram gratuitos nas escolas, não vai ter mais. A gente sabe Uhum. que em alguns estados o espanhol é facultativo para cair, na realidade, para nem se ensinar. Mas geralmente quem estuda espanhol porque se identifica com aquela língua, né? E esse filtro afetivo, essa coisa que tu tem com aquela língua, te facilita também a aprender outras coisas, porque tu está interessado, não é algo obrigatório, né? Então, por exemplo, assim, o inglês pode ser tão difícil quanto física, se tu não gosta de inglês, por exemplo, né? Ou até Obviamente, mais lida com outra, difícil. ou até mais, porque tu não gosta, tu está sendo obrigado, né? E aí, eu acredito, né? Penso isso quando eu vejo os colegas, quando eu fui professor também. Geralmente, quem opta pelo espanhol porque gosta daquilo ali, né? Se interessa pela cultura. E, enfim, vivendo aqui no Brasil é inviável a gente dizer que a gente não, que a gente é tão diferente, né, dos países que falam espanhol aqui na América Latina. Com É certeza. muito bizarro, né? Uma vez a gente estava conversando sobre isso, Beta, que tipo, o brasileiro, ele não fala que é latino-americano, ele acha que ele é brasileiro e é isso aí basta, né? E a Uhum. gente, na realidade, tem muito mais proximidade com os países latinos do que com, por exemplo, países tipo Estados Unidos, por exemplo, Canadá, né, que às vezes são colocados como alvo, né, do tipo, Uhum. né, Estados Unidos é bom, o Brasil não é, tipo, coisa desse tipo. A nossa identidade ela é muito mais próxima a esses países, né. Tava lendo agora, queria falar, também não vou comentando. Tô lendo agora Galeano, As Vias Abertas da Uhum. América Latina, que é um clássico na realidade, né? E tu começa a enxergar, por exemplo, a Constituição de toda a América. Gente, as coisas são muito próximas, né? Foi um continente totalmente explorado, né? E aí, quando tu domina, eu tô lendo em espanhol, né? Obviamente, porque Uhum. eu domino e eu acho que a Galeano em espanhol tem seu valor, né? Galena é E, demais. e aí tu começa a enxergar essas questões, assim, eu não sei, me acendeu, assim, uma questão muito de identidade latina, sabe? De me Uhum. reconhecer dentro desse espaço e me entender em vários momentos, assim, como latino-americano, né? Como brasileiro, na realidade, que viveu, assim, né, ao longo do período da história, tipo, a gente acaba indiretamente sem ter essas noções que acontecem nos outros países, vendo coisas muito próximas e não se Claro. fala, né? Agora, com a questão do Covid, por exemplo, vários países aqui do lado nossos, por exemplo, estão conseguindo controlar coisas que o Brasil não está.
Mas que notícias chegam pra gente? Da Europa, né? Tipo, o que acontece lá na Europa. Uhum, Por que a gente não pode saber como a Argentina está fazendo, como o Uruguai está fazendo, como a Colômbia está uhum. fazendo, como o Paraguai? Tudo parece que o que é da América Latina não interessa ao brasileiro, né? E eu acho isso, tipo, muito sem É, sentido na realidade, né? eu acho que isso falou. Primeiro, olha só, se você ver que a tia Vera ela falou assim: até nisso nosso país é rico. Olha a diversidade linguística dentro do nosso país e dos mais diversos países. Exatamente isso. Né, que tem essa questão da diversidade, tudo, mas é que assim, E a ó, gente se entende, não importa o sotaque, a gente se entende, né? a gente se entende. Isso é muito Claro. rico. Não, e é tão incrível, se tu, assim como tu falou, Celo, dessa questão do brasileiro, é que é uma síndrome meio de vira-lata, né, se tu for analisar. Porque, tipo, a ONU, ela surgiu e um dos objetivos da ONU foi criar a União Europeia. Porque, na verdade, se tu for analisar, na Europa eles já estão muito além, porque em 1500 eles já estavam... Tipo assim, gente, o Império Romano aconteceu na Itália, entendeu? Tipo assim, a queda do Império Romano, gente, tipo assim, há 2000 anos, sabe? Tipo assim, literalmente, há 2000 anos existia o Império Romano, que foi, tipo, Jesus Cristo nasceu há 2000 anos, então Jesus Cristo nasceu durante o Império Romano. Então, assim, então há 2000 anos já existia. Inclusive, eu vi uma série na Netflix para entender um pouco mais. Adorei falando do Império Romano. E daí consegui fazer tipo, naquela época já existia, por exemplo, mercantilização e, tipo assim, troca econômica entre o Egito e Roma. Há 2000 anos. E, tipo assim, e daí chegaram aqui, entre aspas, descobriram há 500 anos, 500 e pouquinhos, que foi quando surgiu a língua espanhola, que foi quando surgiu a língua portuguesa, por uma questão de imposição linguística. Só que desde sempre, olha só, a gente até 1800 nós éramos colônia. Então até 1800 a gente não podia se unir com ninguém. Era tipo assim, escravo, índio e os senhores do engenho e uma pequena parcela da elite. Então assim, nunca o povo se uniu. E pelo contrário, não podia se unir, porque se a galera se unisse, ia rolar uma rebelião e ia tudo por água abaixo. Então, Aconteceu vários problemas, né? Tipo, com as questões quando de começaram a se divisa, né? unir, É. quando começaram a se unir. Só que daí a gente já foi criado com esse viés separatista, tanto que olha como é o Rio Grande do Sul, essa pegada, tipo, querendo, que é um absurdo, mas tudo bem. Ó, oh, Rio Grande do Sulista, Sul, separado o sulista, não sei o quê. Brasil. É. Exato. Por que que surgiu? Por quê? Porque nós fomos criados dessa forma. Nós fomos criados a admirar aquilo que está fora, não a se identificar com os nossos. Por esse motivo, provavelmente, que a gente não consegue se identificar com o argentino, com o Uruguai, e a gente busca os Estados Unidos, não por uma questão simplesmente econômica, mas por uma questão que a nossa cultura está atrelada a isso, a esse E teve comportamento. projetos, né? Eu acho que teve vários projetos, assim, dentro do Brasil para que a coisa caminhasse desse jeito, né? No período de ditadura militar, por exemplo, a gente sabe das relações que existiam entre a ditadura e os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, obviamente, naquele momento era muito mais oportuno para o nosso país o conhecimento e as relações em inglês do que em espanhol, que representaria perigo, por exemplo, né? A gente sabe o que aconteceu ali Claro. na realidade. Então, a língua espanhola estava muito próxima, né, ao comunismo, a Cuba. Então, a gente sabe que o espanhol acabou, naquele momento, sendo um vilão, na realidade, né, assim, do que se pensava. Aí eu acho que isso se apazigua, as relações começam a ficar mais próximas. Beto estava me lembrando agora, né? Já quer pensar os impactos do espanhol na vida da gente, né? Quando eu fui no Fórum Social Mundial, quando o Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre era gigantesco, maravilhoso, e tu via, tipo, galera, assim, né, dos outros países da América Latina circulando aqui, a gente via uma noção mais próxima, porque eu acho que os governos, naquele momento, eram mais alinhados ideologicamente, né? Uhum. Mas isso começou a ser alterado. Obviamente, a gente sabe que o governo é cíclico, enfim, as coisas vão mudando. Mas eu acho que quando a gente recusa, por exemplo, essas propostas de aprender espanhol, ensinar espanhol na realidade, a gente está retrocedendo. Uhum. Porque se fez uma longa caminhada ali naquele momento para as questões identitárias e de relação, né? Se unir, criar um bloco, né? Mercosul, enfim, Sim, outros acordos até que por uma existiam. questão Aí tu detona econômica. essas questões, exato, aí tu detona essas questões de proteção nossa, né? Tipo, poxa, de um continente que já foi tão explorado,
E aí parece que se reverte tudo, né? E aí se Exatamente. obriga as pessoas a estudarem só inglês, não. São pequenas coisas, mas elas acabam dando um impacto muito maior, né? Porque É. é o acesso que o aluno tem na rede pública a outro idioma. Dificilmente um aluno, né, mais carente ou da rede pública vai conseguir pagar uma escola de idiomas, por exemplo. Então é na escola que ele vai ter acesso a isso. Não, e além de tudo, o espanhol é muito mais fácil para ser aprendido por nós falantes de português. Gente, quem me diz que inglês é mais fácil, não é mais fácil, tá? Até por uma questão estrutural, sintática e porque somente há 500 anos são duas línguas. Há um pouquinho mais disso tudo era uma língua só, era latim, né? Não eram duas línguas. Inclusive, o espanhol surgiu em 1492 com Hélio Antônio de Nebrija, junto com o descobrimento da América, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, por uma questão de imposição linguística. Como tu vai tomar conta daquilo? Tu vai ensinar uma língua e tu vai dizer que este aqui é o meu território. Então, só nisso tu já vê que aprender uma língua tem a ver com identidade. E daí tá. Daí tu vai dizer assim, tá, Beto, então, há 520 anos existe o espanhol e o português. Surgiu em 1536 lá, porque os portugueses são mais atrasados nisso, é verdade. Mas por quê? Daí quando os jesuítas vieram para cá, eles tinham que vir para catequizar os índios. Mas eles só vieram quando já tinham a gramática. Antes disso não vieram, não tinham por que virem. Então, assim, eles vieram para cá sim. Daí vamos dizer assim, tá, Beta, e daí? Peraí. E daí que quando que a gente pensa nisso, em aprender o espanhol, aprender inglês é mais fácil, é porque as pessoas tentam enfiar isso na nossa cabeça, porque desde sempre nos impõem para aprender o inglês. Mas na verdade não é mais fácil. Culturalmente, né? Tu escuta muito mais música, às vezes, em inglês do que em português na rádio, né? Tá, Coisas que tu mas vai mesmo colocar na assim, rádio tu não é consegue muito louco. associar. Tu Não. não consegue associar, por quê? Porque é muito diferente. Então, quando a pessoa me diz que sabe mais inglês do que português, eu só olho pra pessoa e digo, aham, eu também, eu falo húngaro, né? Tipo, porque não tem como. Então, primeiro, aprender espanhol é muito mais fácil pra gente. Não, quem disser que é isso é porque tá querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar aluno, mas eu sou muito sincera, tá? Segunda coisa, além de ser mais fácil, tu consegue te ver e te entender como parte da América Latina, aquela questão da identidade, que foi o que tu falou. Então, por que eles vão deixar a gente estudar espanhol? Porque se a gente estudar espanhol, se for imposto nas escolas o ensino de espanhol, as pessoas vão ler Galeano, as pessoas vão ler Gabriel Garcia Marques, as pessoas vão querer ter acesso às informações dos países vizinhos, as pessoas vão ver que o Brasil não é isolado, que o Brasil faz parte de um grande grupo, e querendo ou não, as pessoas vão se unir, e se unindo é um grande problema para o governo e para qualquer outra pessoa que esteja no poder. Não, e se avança mais também, sabe, Roberto, agora falando um pouco de teoria, né? O meu mestrado foi em espanhol, né? Depois do doutorado eu acabei estudando letramento, mas está muito relacionado também às coisas que eu vou falar. Quando eu pesquisei a aquisição do espanhol na escola dos alunos, eu percebia, por exemplo, que o aluno em espanhol conseguia produzir textos mais longos e com mais qualidade do que em inglês, né? Porque é exatamente isso que tu está colocando. Então, assim, tu poder dar essa ferramenta para o teu aluno ali na educação básica, eu considero fundamental. Por que a gente vai transformar? Eu não estou dizendo que tem que excluir o inglês, não, em nenhum momento eu faria Não, pelo campanha do contrário. tipo assim, não aprenda inglês, né? Não, até Jamais falaria porque uma coisa dessa. é muito importante Só que também. o discurso, óbvio, só que o discurso do tipo espanhol não é importante, tu não consegue fazer coisas em espanhol, eu sou a prova viva que se pode, sabe? Porque, assim, muito diziam para mim, quando eu estava estudando ali, mas é que se tu não dominar inglês, tu não vai conseguir ter acesso a determinadas informações. Mentira, tem livros em Mentira. espanhol, por exemplo, que eu fui atrás e comprei, ou li o artigo daquele mesmo texto, então não faz sentido nenhum, sabe? É que a gente tem muito triste isso, né? Como o inglês ele acaba excluindo, a gente acaba fechando, né? Então, por exemplo, assim, Roberta, tu não vai poder participar dessa discussão porque o texto é em inglês, tu não lê tanto que nem a gente, tu não vai conseguir te apropriar daquilo ali. Mas não tinha em espanhol esse texto também pra gente discutir? Uhum. Né? Tipo, Sim. coisas básicas, assim. E a gente sabe que isso acaba acontecendo por hipocrisia, né? E existe, gente. Se tu vai atrás, tem, obviamente. Não, Mas não tem olha só, como, né? É bem vira-lata mesmo, como tu falou, aquela síndrome de achar que é menos, né? e além de tudo, em relação a número de falantes nativos, é a segunda língua mais falada do país, do mundo. Do mundo. Mandarim. Primeiro é mandarim, depois é espanhol. Então, assim, espanhol
em número de países, em número de falantes nativos, é a segunda. Em número de países, é a primeira. Em número de falantes nativos, é a segunda. Mas, e além de tudo, atualmente, é a língua que, na Europa, as pessoas mais procuram aprender como segunda língua. Até porque, tipo assim, o inglês ele já tem a maioria, mas de qualquer forma, tipo assim, existem lugares que o espanhol é o objetivo da vida das pessoas de falar. Então, assim, te oportuniza a viajar, a conhecer diferentes culturas, a ter consciência linguística, a te ver como indivíduo, né? E analisar a tua situação e analisar a situação do outro, achar, tipo, essa coisa do que o certo é o certo, mas o certo é o certo para quem, né? Tudo depende do ponto de vista. Então, acho que estudar espanhol faz com que também a gente consiga refletir de forma mais rápida sobre a sociedade que a gente está inserido. Tipo assim, acho que isso nos constitui, nos desconstrói e nos reconstrói como novos indivíduos, vai dizer? Não, com certeza. Eu acredito, né, essa live, ela se caminha nesse sentido que quando se é brasileiro, agora a gente está falando do Brasil aqui, né, e tu aprende o espanhol, por exemplo, te dedica, porque tu realmente gosta, é inviável tu não te considerar como pertencente a uma ideia, né, de América Latina e de identidade, assim, né, enxergar o outro como igual, a história como semelhante, né. A língua acaba sendo um detalhe, na realidade, quando a gente percebe isso. Uhum. Não, exatamente. Olha só deixa eu ver aqui, a Lari Rocha escreveu que na minha escola temos aula de espanhol e de inglês. E ainda assim a apostila de espanhol é muito atrasada em relação à de inglês, que é algo bem básico, que é muito atrasada em relação à de inglês. Eu não entendi se a apostila de espanhol é muito atrasada. Ah, a apostila de Acho que espanhol é a de atrasada? espanhol é mais atrasada, né? É, Eu não sei como é que é o tipo de apostila que chegou na escola dela, né? Talvez realmente, né, a de espanhol não se compare. Porque o inglês também tem isso, né, Alberto? O inglês ele tem mais tradição na questão de ensino, né? Quando tu pega um livro em sim. inglês, por exemplo, tu percebe, assim, que ele é diferente do espanhol, né? E o espanhol acaba sendo, às vezes, mais caro os materiais em razão disso, quando tu busca um material de qualidade, né? Porque É. como o inglês ele acaba sendo mais popular, ele faz mais produção, isso faz com que aquele objeto seja mais barato do que em espanhol se a gente vai comparar, né? Mas, Celo, sabe que eu contei esses dias uma live, mas paciência, gente. Eu conto, sou assim, como que é o nome daquele, o passarinho que repete? Um papagaio. Papagaio. Um papagaio. Mas quando a história é boa, a gente conta de novo. É verdade, mas sabe que eu tava em Londres, e daí Renan e eu, né? E a gente perdeu o trem pra ir pra Amsterdã. E eu comecei a ficar nervosa, não sabia como explicar e tal. O Renan não tava se virando no inglês. E daí eu cheguei assim pro cara lá em Londres. Eu, por favor, hablas espanhol? E ele, sim. Resolvi a minha vida e a vida do Renan também, porque graças a Deus que eu tinha domínio total do idioma. Então, assim, aprender espanhol, além de te oportunizar a questão de emprego, né, que é mais fácil a gente aprender, a gente se vira em diferentes situações, inclusive em países que não falam espanhol, porque espanhol tá tão disseminado fora do Brasil que a gente nem se dá conta. Porque é o brasileiro que está dando esse passo para trás, no Brasil que está dando esse passo para trás. Exato. Porque fora daqui as pessoas, elas estão nos Estados Unidos. Sabia que nos Estados Unidos eles têm espanhol no colégio? Tipo, eles têm Sim, espanhol? sim. Tipo assim, eles têm aula de espanhol. E aula, tipo assim, a pessoa de maneira, assim, tipo, direitinho, assim, aula de espanhol como se fosse aula de matemática, aula de física, aula de química. Tipo, na Europa tem espanhol no colégio. Tipo assim, a questão é que só aqui tá com essa coisa de parar com o espanhol. Por quê? Por aquilo que a gente tava falando. Eu acho que para que a gente não consiga se ver como um grande bloco, embora nós façamos parte do Mercosul. Olha que E contraditório. isso é muito ruim perceber esse retrocesso na realidade, né? Mas pensando agora um pouco nessas oportunidades, né, que o espanhol te dá, assim, em termos de viagem. Bom, tu salvou num país que falava inglês no ônibus, é aquela coisa, né? Ai, que bom que alguém fala alguma coisa que eu entendo, eu vou conseguir perguntar, né? Mas quando tu tá, por exemplo, nesses espaços, assim, porque nem todo mundo é legal, né? Eu tive algumas experiências no Chile, por exemplo. O chileno é mais Uhum. fechado, né? E aí, quando tu domina o espanhol e tu consegue trocar ideia, e a pessoa não tem que fazer esforço nenhum, porque tu tá falando na língua dela,
Nossa, aquilo Uhum. te oportuniza um monte, né? E é fato, gente. Quando tu domina espanhol e tu viaja, as coisas ficam mais fáceis, porque tu pode abordar as pessoas, assim, sem ter medo, né? Óbvio que tu vai ter que tomar cuidado, mas tu vai conseguir perguntar para a pessoa determinada questão, assim, tipo, como facilita na realidade, né? Estava me lembrando agora de uma situação do Chile também. Eles têm valores de passagem diferente a partir do horário que tu pega. Isso para Uhum. que, por exemplo, as pessoas não fiquem pegando o metrô naquele horário de pico, assim, daí lota, né? Uhum. Então, se tu te programa, te organiza, tu paga mais barato a passagem, né? E aí eu perguntei para a pessoa quanto era, e aí ela me explicou tudo isso, se tu pegar tal horário, se tu pegar, tipo, tá, é básico e tal, mas, tipo, faz toda a diferença, sabe? Tu poder trocar essa ideia, não é só aquela coisa, tipo, é ali, naquele posto, sabe? Tipo, tu poder entender a pessoa, tipo, interagir contigo, isso é muito legal, sabe? Isso não tem preço, né? A gente fez viagem junto, a gente sabe que poder Sim. trocar ideia com o pessoal é outra coisa, né? Não, e exatamente, porque daí tu consegue botar em prática aquilo que tu estudou tanto, que tu idealizou tanto. E na verdade, quando tu bota em prática, tu vê que é muito mais simples do que tu imaginou, porque assim, o problema é que as pessoas criam tabus achando que tem que falar o R daquele jeito, o S daquele jeito, como se só assim, daí as pessoas não falam por medo de errar. E porque alguém disse, olha só, tu não pode falar assim, tu não pode... tinha aquela brincadeira do, death, que tipo assim, a gente fazia na aula de Uhum. inglês, que eu tive aula com pessoas que não eram formadas em letras, tanto que eu acho que é por isso que eu tenho tanto bloqueio com o inglês até hoje. Juro, porque era um cara que aprendeu a falar e que me disse que eu tinha que falar daquele jeito. E coitado, ele não sabia, ele só reproduzia aquilo que ele tinha sido ensinado. Só que esse é o grande ponto, que ser fluente vai muito além do que só... Eu sou um ótimo papagaio hoje em dia, eu falo girl, world, né? E eu não sou fluente em inglês. E eu tenho a minha dicção, às vezes, muito mais, tipo assim, preparada do que, às vezes, uma pessoa que é fluente. E tu vai dizer que eu sei mais do que o cara que é fluente? Não. Sim. Eu tava vendo aqui, Beta, teve alguém que fez um comentário falando que se identifica, né, com o idioma e admira muito. Daí tava A falando que Mari escuta Rocha, música. lê. Uhum. Isso. Aí eu tava pensando um pouco, não sei se foi teu caso de tu ter alunos também, mas vários alunos de espanhol eu tive que se saíam super bem em espanhol, porque eram fãs de Rebelde, por exemplo. Tipo, e Uhum. daí, gente, eles falavam de um jeito que eu ficava apavorado, assim, com aquele acento mexicano, sabe, para falar, assim, porque, obviamente, escutava RBD, né, gostavam de tudo aquilo ali, e assim, tipo, na aula, quando eles falavam, sabe, muito preparado, tu fica assim, gente, o cara aprendeu tudo isso, né? É muito louco, assim, a gente pensar nesse tipo de coisa, né? É que ela Uhum. tava falando que gosta de ver novelas, procura ver músicas e tal. Eu acho que esse é um dos melhores caminhos que tem. Eu não sei se tu pensa a mesma coisa que eu, mas como escutar reggaeton abriu também, né, essa coisa para as novas palavras e para jeitos de pronunciar as palavras, assim, né, aquelas que têm os cortes, enfim, né, tipo, a gente tem o Nossa, pra no português, em espanhol tem o pá, dependendo da região, né. exatamente. Não, acho que o reggaeton, tanto que hoje eu mostrei para os meus alunos, eu estava ensinando regra de diofonia nas conjunções, IE. E daí eu disse, mas olha só. Daí fala, antes de yo, show, por que não vai Y? Não, por que não vai E? É, porque tem gente que fala show, tem gente que fala jo. E tanto que tem uma música, ei, ei, yo, tum, 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 tum. Daí eu mostrei uma música do Don Omar. E daí eu sempre Ah, tento fazer uma sim. relação, porque eu lembro que para as provas eu também fazia essa relação toda do RBD. Eu com o reggaeton aprendi horrores. Daí, tipo assim, eu lembro que na nossa época não tinha essa coisa de Netflix e tal. Daí tinha que ir na locadora. Eu lembro que eu era trifã de Pedro Almodóvar, que fez com que eu aprendesse horrores também. E hoje em dia, as pessoas têm muito mais oportunidade de ter acesso ao idioma em função da tecnologia. Então, muito mais do que Netflix na nossa agora, né? época. Pelo Netflix tu consegue assistir, tipo, filmes, séries, né? Tanto da Espanha quanto de países aqui da América Latina, né? É uma baita oportunidade para quem quer aprender espanhol hoje é ter o Netflix e ter acesso ali, porque é muita opção na realidade, né? É, E é mostra muita. mais uma vez outras realidades, né? Porque quando tu vê um filme colombiano, por exemplo,
tu entende coisas muito semelhantes aos filmes brasileiros no jeito de produzir, né? Concepções Uhum. parecidas, assim, né? De fazer produções, né? Por Sim. exemplo, é normal, eu acho, quando tu vê um filme argentino, ter aquela pitada, assim, de mais psicologia, né? Geralmente É. são filmes, assim, que vão ter aquela Intimista. coisa do... né? Então, tu consegue perceber essas diferenças, né? Quando tu pega filmes mexicanos, por exemplo, eles vão ser mais humorísticos, né? Tipo esses que se criam muito aqui no Calígula. Brasil também. Tipo, aquelas coisas, né? Tipo traição, ou deu uma confusão, trocar, Ai, teve que adoro! mentir. Por É muito baixo. normal isso no México, pelo que dá para perceber ali pelos filmes. Obviamente tem filmes sérios, né? Não é isso. Mas aí tu consegue pegar assim, muito próximo a outros filmes que a gente tem aqui no Brasil, né? Com aquele pessoal de comédia e tal que faz, enfim, coisas parecidas. E Uhum. tipo, se tu domina espanhol, isso facilita um monte, né? Tu poder assistir esse filme e compreender também, né? Isso é Exatamente. incrível na realidade. E é uma língua estrangeira, né, gente? Então, assim, é mais fácil. Tem Enem em espanhol, né? Pra quem tá fazendo, tem, tipo, o vestibular da URGS tem uma prova super boa, né? Também. Tipo, concurso. Sabia que esses dias vieram me falar que tem concurso público, mas não só para professor, tipo, o IFES. É para Receita Federal também descobri Ah, que se tu tem. tem espanhol. Que tu pode, tipo assim, te oportuniza também a passar em concurso, te oportuniza a, dependendo da vaga de emprego, a pessoa precisa ter espanhol. Tipo assim, a pessoa, ela conhece novas culturas, tem oportunidade de conhecer 21 países. Tipo, se ficar numa situação complicada em Londres, uma galera fala. Teve gente que já foi para Miami, que eu conversei, que disse, bah, chegou uma hora que eu não sabia, eu comecei a falar espanhol, a pessoa me ajudou. E tipo assim, Sim, nos o Estados mundo Unidos muita todo. gente diz, né, que fala espanhol e é tranquilo, né, porque tem muita gente lá. Mas assim, Beta, o que que eu penso, né, que quando eu penso no impacto para mim, quanto pode impactar para os outros também, né? Eu acho que aprender espanhol, então, está atrelado a questões identitárias, mas também está atrelado a enxergar o mundo de uma maneira bem diferente. E daí tu consegue entender algumas outras questões, por exemplo, que acabam circulando assim pelo mundo e compreendendo, né? Por que algumas discussões são mais avançadas em outros países do que em outros? Não sei se tu te lembra quando o casamento homoafetivo foi autorizado, né? Uhum. Primeiro na Argentina, depois no Uruguai. Agora não me lembro como é que foi a ordem, né? E aqui se fez todo um rebuliço sobre isso, ainda quando isso acabava acontecendo. Aí tu acaba percebendo, a partir das discussões que aconteceram na Argentina, no Uruguai, por que isso acontece, né? Avanços, enfim. O Uruguai com a legalização da maconha, por exemplo. Então, entender, não é uma questão de aceitar ou não, ser contrário ou favorável, mas tu poder ter acesso a essa informação no idioma que essas pessoas falam e depois tu criar a tua opinião crítica, que pode ser totalmente diferente da que tu já tinha ou só Exatamente. solidificar mesmo aquilo que tu já pensava, sabe? Exatamente. A minha fala hoje, essa conversa que a gente está tendo, esse papo cabeça sem cabecismo, né? Dois linguistas trocando ideia, pensando além da teoria, é a gente se oportunizar a ser pessoas melhores também por meio de um outro idioma, Claro. conhecendo, né, novas realidades e isso modificando. Então, Isso nos avançar um pouco a transforma, na discussão, né? verdade, né? Transforma, transforma. E a gente volta das viagens diferentes, a gente percebe isso. Sempre. É uma É outra maneira verdade. de tu organizar as coisas, né? Não tem como dizer. Aí volta aquela questão do Neruda, né? Nosotros los de entonces ya no somos nós los mismos, né? A gente não é mais a mesma pessoa quando aprende um idioma, quando vive uma realidade e compreende as coisas, né? Para com essa É, ideia, às vezes, de achar que o Brasil é sempre menos, começa a entender as potências que o nosso país tem, mas também compreender avanços que são necessários para a gente, né? Não dá para continuar, às vezes, estagnado em coisas que a gente vê que os outros estão evoluindo e a gente está para trás porque está errando em coisas básicas, né? é verdade. Bom, Celo, infelizmente, gente, tá acabando, tá? Falta 50 segundos para acabar, então eu quero te agradecer novamente e fico muito feliz de que tu tenha aceitado, porque agora faltam 42 segundos. Certo, gente? Quer dar um tchauzinho? Tem 38 segundos. Valeu todo mundo que assistiu, foi muito bom trocar essa ideia, né? Fica a Beta e eu só aparecendo aqui, mas eu sei que tem gente legal, amigos que entraram aqui para escutar a gente. E Beta, mais uma vez eu te agradeço, viu? Beijo. Ai, nego, beijo. Tchau, gente. Um beijo. Até. Agora faltam
16, 15, 14, 13. Fui. Beijo. Contagem Tchau. regressiva. Tchau, gente. Tchau, Celo. Obrigada.